Giro das 11, 24 de novembro de 2021, quarta-feira, alegria grande na presença de vocês. Sabe, a vida é sempre muito paradoxal. Onde tem uma alegria imensa, pode aparecer uma ponta de tristeza. Onde tem tristeza funda, pode aparecer alguma alegria. E a gente vai caminhando e se fazendo na vida em meio a esses paradoxos que por vezes nos dilaceram e por vezes nos confortam. Agora há pouco estava conversando com um amigo e ele falando disso, né, dessa situação de estar numa condição de luto. Morreu uma amiga, uma pessoa muito querida da família da mulher dele, e ele relatando isso, né, como depois do enterro a família se juntou e havia nesse clima de tristeza profunda pela morte uma alegria pela boa recordação, pelas histórias vividas, pela trajetória, pelo fato de estar todo mundo junto. E agora, com essa pandemia diminuindo, arrefecendo, a gente pode voltar a ficar juntos para chorar as tristezas e rir as alegrias, juntos e juntas. É verdade que talvez seja um intervalo apenas, porque a quarta onda já voltou à Europa, será a nossa manchete daqui a pouco, né? O governo alemão já estuda a vacinação obrigatória, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, já prevê uma possibilidade de até 700 mil mortes na Europa durante a quarta onda. E a gente sabe, né, que o que acontece na Europa, alguns meses depois, chega aqui. Não é por outro motivo que a gente, em meio à alegria de um carnaval tão esperado, e esperamos muito por esse carnaval, talvez não tenha carnaval, né? Talvez não tenha carnaval. São vários municípios no país que começam a cancelar as celebrações do carnaval. A gente sabe como o carnaval de 2020 acabou tendo um papel decisivo em espalhar a primeira onda da pandemia. Então, a vida caminha sempre nos seus paradoxos. Caminha no paradoxos, mas há momentos de tristeza absoluta, de alegria que se nos aparece como absoluta. Um momento de tristeza absoluta é este momento inimaginável para mim. Eu não consigo imaginar fazendo isso. Imaginar que eu estivesse, que eu pudesse um dia estar, que eu possa um dia estar com a lama de um mangue pelo joelho para arrancar o corpo de um filho morto. Isso é tristeza absoluta. Isso é tristeza absoluta. E é o que fizeram muitas mães lá no Complexo do Salgueiro. Muitas mães. Até agora, 9 corpos recolhidos, todos com marca de tortura. Todos. Todos. E a Camila vai trazer para nós daqui a pouco uma notícia que acrescenta outra camada de sofrimento, né? Um líder da milícia preso no Rio comemorando e indicando que as milícias tiveram participação na chacina. Terrível, terrível. Vamos lá girar. Hoje tem convidado, é um giro feminino hoje, né? Então quero saudar todas, quero saudar todes, quero saudar toda a diversidade. Este será um giro com 1, 2, 3, 4, 5 mulheres e eu, uma não mulher. Então, grande alegria por essa presença. Quem vem? Não conto. Ainda não conto, deixa a Camila chegar, ela conta para nós. Vou começar saudando o José Borges de Menezes, chega como novo membro. Alex 3451, também novo membro. A Petit Lobo, nova membro aqui da Pós TV 247. Ó, você pode se tornar membro ou membra da Pós TV 247 e, com isso, fortalece a mídia independente do país. Pode ser assinante, pode mandar um Pix. Aqui fica passando o tempo inteiro um ticker, como nas telas
Isso virou usual, né? Depois da CNN, lá nos anos 90, anos 80, anos 90, esse ticker com notícias importantes que vão passando enquanto o apresentador, o âncora, o locutor, enfim, quem quer que seja, o entrevistado, vai falando. Então, aqui você pode mandar seu Pix, você pode ir na descrição desse vídeo, tem várias maneiras de colaborar, várias maneiras mesmo de colaborar com a nossa comunidade, várias maneiras. Então, e uma dessas maneiras, eu vou colocar na tela uma imagem muito bonita, de um homem muito bonito, que é uma referência, foi e é uma referência na minha vida. Então, você pode colaborar, e aqui embaixo tem a indicação com o trabalho deste homem aqui, que passa a integrar, nossa, é uma honra tão grande, o time da POS-TV 247. Está aqui ele. Raimundo Rodrigues Pereira. Raimundo Rodrigues Pereira é uma referência do jornalismo brasileiro. Desde os anos 60, ele está com 81 anos agora, um menino de 81 anos. Desde os anos 60, na realidade, a realidade que mudou a história do jornalismo brasileiro, mudou o jeito de fazer reportagens, ele estava lá como um dos líderes da realidade. Depois, ele foi o grande diretor do jornal Movimento, um jornal da mídia independente, jornal impresso da mídia independente, que fez história na resistência à ditadura. Eu era menino, olha, a primeira vez que eu vi o Raimundo Pereira, eu tinha 15, 16 anos. Entrei lá na redação do Movimento e olhei, porque o que eu fazia com aquela idade era... Eu participava já no jornal, que era o Cobra de Vidro, mas ali no Movimento eu ia lá para pegar jornal para vender, né? Para a gente vender na resistência à ditadura. E eu lembro sempre dele, essa carinha mesmo, deixa eu até aumentar um pouco mais, essa carinha mesmo do Raimundo, essa mesmo. Né? E ele sentado na mesa, né, num canto, uma mesa grande, onde estava sempre em reunião, onde tinha as reuniões de pauta. Lembro sempre dele com um chale, assim, com é um chale? Acho que é chale, que chama assim, aqui ao redor uma malha bem fininha e um chalezinho ao redor do pescoço. Eu achava aquele homem muito chique, além de muito bonito. Eu falava, nossa, que coisa elegante, que coisa bonita, me impressionava demais. Depois, em 86, eu já estava com perto de 26 anos de idade, eu participei de uma tentativa do Raimundo de estabelecer um jornal diário de esquerda no Brasil. Raimundo Pereira junto com Mino Carta. Eles lançaram o Retrato do Brasil. Retrato do Brasil. Existia já uma série Retratos do Brasil, que era uma série de fascículos que o Raimundo dirigia, e ele e o Mino se juntaram para fazer o Retrato do Brasil. Foi uma tentativa de um jornal diário de esquerda em 86, ainda na ditadura. Durou 3 meses apenas a experiência, o custo de um jornal diário é um negócio absurdo, efetivamente. De lá, eu saí para ingressar na Folha de São Paulo. Mas eu lembro muito bem, porque existe uma coisa de jornal que é a coletividade, a comunidade. Os jornais conservadores são mais estruturados, hierárquicos, organos, mas tanto no Movimento como no Brasil de Fato, era uma coisa maravilhosa. Eu era 26 anos, era jovem ainda. E a gente fazia reuniões de pauta todos os dias. Então, sabe o que é uma reunião com o Mino, com o Raimundo, e aí discutindo as pautas? Nossa, era sensacional. Então, Raimundo Pereira está já nesse momento, ele está em São Gonçalo. A ideia é fazer uma grande reportagem sobre a chacina do Salgueiro. Então, ele já está lá, está preparando já essa reportagem, e você pode colaborar com essa reportagem do Raimundo, tem aqui na descrição do vídeo. Grande Raimundo Pereira mesmo, grande Raimundo Pereira. Chego aqui para saudar a Adelala Xerene. Bom dia. Vamos lá, até na Espanha colocam cascas de banana para o nosso Lula. É isso aí, gente. Começou a caça ao Lula, nós vamos conversar. Cachecol, Mauro, cachecol. Obrigado, Meg. Eu falando do chale, era cachecol, sim, óbvio. Obrigado, Meg, que o Raimundo usava.
A Giovana, rola uma conversa aqui, pessoal, comida tem história também, falando do cachecol, vai rolando, todo mundo dizendo cachecol e eu, a Anta aqui falando Charlie. Obrigado, gente, pela colaboração. Eu não estava vendo aqui, não estava rolando, obrigado pela ajuda aqui. E olha que legal, aqui o Roberto Silva, grande companheiro, as pessoas vão se saudando no chat. Existem duas lives que acontecem cada vez aqui, que tem um programa da Pós TV das Cotes. Tem aquela que rola aqui e tem outra que rola no chat das pessoas entre si. É muito, muito legal. Carla Gastal mandando mandando bom dia dela. Rita Brasiel dizendo que é contra a comemoração do Carnaval. A Fábia Paz dizendo: eu sei exatamente o que é esse clima de saudade, de recordação do luto. Gente, sintam-se todos e todas muito bem chegados. Ô, Fábio, ela está na rua ouvindo o giro. Sintam-se todos e todas, sintam-se todes muito bem acolhidos, acolhidas, acolhides nesse Giro das 11. Estou preparando, junto com a Sarah York, um artigo. Aí vamos falar sobre isso, provavelmente, se eu conseguir publicar amanhã, quinta-feira, no Sextou, vamos falar sobre essa questão. Não é linguagem neutra, tá, gente? É linguagem inclusiva. É disso que se trata. E ela é uma escolha de cada uma de nós. Nós vamos falar sobre isso bastante nos próximos dias. Camila França, chega mais. Oi, Camila, tudo bom? Oi, Mauro, tudo bem? Tudo bem a todos, todas e todes aqui da nossa TV, Pós-TV 247. Você foi falando aí, eu já... Puxa, Mauro está falando alguns assuntos aí, eu queria dar uma opinião, mas se deixar, Baiano, se deixar, botar um microfone, aqui é um microfone virtual, né, na boca do Baiano, fala até umas horas. Viu? Fala, Baiana, dá a sua opinião, por favor, depois a gente vai para nosso passadão, nossa roda, nosso giro de notícias da manhã. Com relação a essa linguagem neutra, eu, certa vez, eu fiz uma assessoria política para um político branco, e eu fazia de tudo, eu como mulher negra, fazia de tudo para que a pauta dele fosse inclusiva. Então, eu colocava nos textos, todos, todas, todes, falava com relação às pessoas pretas, né? E o assessor parlamentar dele disse que não é para eu usar. E queria me ensinar como é que fazia isso. Eu, opa, peraí, quem tem lugar de fala aí sou eu. Então, é assim, estou tentando fazer a sua comunicação ser mais inclusiva. Estou te fazendo esse favor para você fazer essa comunicação inclusiva. E ainda é muito difícil, mesmo em pessoas que deveriam já ter essa linguagem, ainda é muito difícil. Mas acontece, viu? É verdade. É verdade. É isso aí. Vamos lá. Com informações. Vamos embora. Já falando sobre a temperatura aqui em Salvador, nesse momento está uma chuvinha fraca, máxima de 28, mínima de 26 graus aqui em Salvador. E 22 em São Paulo. Olha só, deve estar muito frio. Se tivesse 22 aqui, nossa, eu estaria aqui. Eu botei o blazer, bota blazer, tira blazer, bota blazer. Aí eu tirei, porque senão ia ficar muito calor. Mas, enfim, vamos lá. Eu queria só dar uma informaçãozinha sobre... Você falou sobre carnaval, tem mais de 71 cidades já que cancelaram carnaval. Aqui na Bahia ainda não está cancelado totalmente, mas está essa briga aí entre o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o democrata, e o governador Rui Costa, do PT, que o governador disse que não vai colocar a população em risco, muito embora tenha essa pressão da Prefeitura de Salvador, que hoje tem o maior carnaval do Brasil, de fazer o carnaval. Então, opiniões divididas, mas a gente sabe que carnaval é uma época que vem muita gente de fora e, como o Mauro já citou, na Europa, principalmente, crescendo os casos de Covid, a vacinação pode ser obrigatória, está se estudando isso, e aí são muitas pessoas, mais de 3 milhões de pessoas por dia aqui na Bahia, aqui em Salvador, durante o carnaval. Então, essa discussão ainda vai render muito, e eu espero, sou contra, viu, o carnaval. Trabalho sempre no carnaval, mas sou contra a realização, porque, primeiro, a preservação das nossas vidas. Claro.
Não, Mas se a quarta onda vier para cá mesmo, o carnaval vai ser de novo homicídio em massa, né? Exatamente, não pode acontecer. Então, vamos lá agora ao nosso passadão, falando sobre esse título, né, que você traz no Giro das 11, que começou... Só fazer uma observação, Henrique Catai aqui dizendo, carnaval não pode, mas ônibus lotado, trabalhador na rua pode, procurando metrô pode. Gente, ele fala, deixa eu te falar, Henrique, se você for no ônibus, se você for no metrô, se você for na periferia, eu tive agora, 15 dias atrás, no Itaim Paulista, é o último bairro de um caminho da periferia de São Paulo, na Zona Leste, divisa com Itaquaquecetuba, uma região muito pobre da periferia de São Paulo, todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara. Essa ideia de que nos bairros pobres ninguém usa máscara, não sei, no Itaim Paulista todo mundo usa. Não é? E no metrô também usa, no ônibus também usa, e como a gente sabe, a máscara segura em 95% a transmissão do vírus. Agora, vamos ser sinceros, Henrique. Gente, no carnaval alguém vai usar máscara? Alguém vai usar máscara no carnaval? Claro que não vai. É muito diferente o carnaval do transporte coletivo, muito diferente, não tem nem comparação. Vamos embora. Exatamente. Vamos falar da caça ao Lula, não é isso? Vamos falar da caça ao Lula. Duas mídias hegemônicas aí estão caçando o Lula por conta da entrevista que ele concedeu ao El País. A Globo fala distorcida sobre Nicarágua para pedir a desistência de Lula. Jornal Globo, que liderou aí as campanhas pelo golpe de Estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a pressão política do ex-presidente Lula, que tiveram aí como objetivo retirar direitos dos trabalhadores e entregar a renda do petróleo brasileiro para investidores internacionais da Petrobras, demonstrou nesta quarta-feira que segue aí trabalhando contra os interesses nacionais ao pedir, olha só, em seu editorial, que o ex-presidente Lula desista de disputar a presidência da República em 2022. Isso é... Mas não foi só a Globo, não, né? Não foi só a Globo, não. O jornal Folha de São Paulo também decidiu intensificar essa campanha. No editorial publicado também hoje, o jornal insiste na falsa tese de que o líder petista apoia ditaduras, entre aspas, ditaduras de esquerda. Em nova fake news contra Lula, informação adulterada e agora editorial da Folha, as forças antidemocráticas do país que foram responsáveis pela prisão de Lula em plena campanha eleitoral de 2018 para impedir sua vitória, distorcem a entrevista do ex-presidente ao El País, tentando aí atribuir a ele o apoio a ditaduras de esquerda. Um grande absurdo. Importante, sabe, Camilo, o que está acontecendo, e vou falar sobre isso com a Liana Ciani Lins daqui a pouquinho, vamos ouvi-la sobre isso. Me parece que a posição da Folha e do Globo marcam o início da guerra contra o Lula. Até agora, acho que estava uma situação ali ainda de espera, mas acho que a guerra aberta está começando, e nós vamos ter a campanha eleitoral vai ser muito, muito violenta, gente, muito violenta mesmo. Antes de você passar para a próxima notícia do nosso passadão, deixa eu ler aqui a Ana Maffei. Mauro, como não consigo acompanhar 2 programas ao vivo, a gente tem que se dividir em 2 ou 3. Pela manhã eu acompanhava o Bom Dia e assistia o Giro à noite. Mas ontem adorei suas falas, estou me transferindo para o Giro ao vivo. Ô, Ana, obrigado. Obrigado mesmo. Como dizia minha avó, a família penhorada agradece. Legal, muito bem chegada aqui, Ana. Fala, querida. O que mais? E todo esse burburinho aí, toda essa conversa, quem está pretendendo desistir, esse aí pretende desistir. Os aliados aí de Ciro estão avaliando a sua desistência após o pedetista ter sido ultrapassado pelo ex-juiz parcial Sérgio Moro. A estratégia aí adotada por Ciro Gomes de atacar os ex-presidentes Lula e Dilma e assim perder aí a simpatia de eleitores que pode ter no campo progressista e democrático pode custar muito caro, viu, Mauro? Agora que ele foi ultrapassado pelo ex-juiz parcial Sérgio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal,
Ciro pode ter ficado sem terreno para crescer. A coluna, pois é, esse daí pode sim estar desistindo da campanha da corrida presidencial em 2022. Sabe, Camila, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso, porque essa história de que o Moro teria ultrapassado o Ciro, não sei. Eu já chamei, falei com o Marcos Coimbra hoje, ele vem terça-feira aqui conversar com a gente aqui. Eu não sei, isso está com o maior cheiro de plantação, porque é uma pesquisa feita por telefone. Quem está divulgando agora outra pesquisa hoje, a gente nem deu divulgação, é uma pesquisa interna da campanha do Moro. Então, não sei não, se é dessa história do Moro ter passado o Ciro. Não é o que indicou a última pesquisa da Vox. Vamos ver agora a pesquisa. São algumas pesquisas que valem, de fato, são as presenciais. Deve sair daqui a pouco pesquisa do Datafolha. Vamos acompanhar, mas de qualquer maneira é importante que se diga. A aposta, o Ciro iludiu-se achando que seria ele a aposta alternativa das classes dominantes ao Bolsonaro. Não é. Está claro que a aposta alternativa é o Moro e não o Ciro Gomes. Isso, de fato, pode inviabilizar politicamente a candidatura dele, porque do campo da esquerda ele já não está mais. Vamos lá, o que mais? Solta mais um. Só mais uma. Para finalizar o nosso giro, o nosso passadão. Finalizar o giro não, viu? Finalizar o passadão, que ainda tem muita coisa por aqui. As meninas já estão chegando por aqui, todas lindas e belas, para poder conversar melhor contigo sobre essa questão do Lula. Mas eu trago uma notícia ruim, como você já destacou no início do Giro das 11, sobre a chacina do Salgueiro, que o líder das milícias no Rio celebrou a chacina, que até o momento foram encontrados 9 corpos nesta segunda-feira, da chacina que ocorreu durante o final de semana. O cabo da PM, o Rony Peçanha de Oliveira, que está preso aí desde o dia 8 de dezembro de 2020, comemorou nas redes sociais a chacina do complexo do Salgueiro e deu aí a entender que as milícias participaram do crime. Ele disse o seguinte na publicação que fez no Facebook: "Fizemos uma baguncinha no Salgueiro", publicou o cabo preso, com uma imagem de uma caveira aí, que supostamente em alusão ao Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP. A sequência dos comentários dá a impressão de ser uma roda de conversa da milícia. Entre os comentários estão frases como: "Essa baguncinha aí foi de verdade. Em breve vai superar o core do Jacarezinho. Os caras da Civil são melhores na mira." Neste último, o perfil atribuído a Peçanha respondeu: "Calma, o dia ainda não acabou." Triste notícia. Aqui eu aumentei a imagem para vocês verem aqui o post. O sujeito está o cara é um dos líderes das milícias do Rio de Janeiro, um cabo da PM, diga-se, né, que registre-se, e ele da cadeia está lá operando o Facebook dele e celebrando a chacina, dando a entender que as milícias participaram ativamente da chacina do Salgueiro. Tá? Realmente é um escárnio de fato. Camila, querida, obrigado pela tua presença aqui. Boa caminhada lá. Volta correndo, a gente tá com uma pessoa... Ah, não. Tá bom, fala. Quem são suas convidadas de hoje do Giro das 11? Nos apresente, por favor, Mauro. Gente querida, todos. Só tem mulher nesse giro hoje. Tem só uma não mulher, que sou eu, mas que... Vou dizendo logo, sou uma não mulher muito feminina, então acho que vale. Camila França abriu o giro, agora vai chegar a nossa lianíssima Cirne Lins, vereadora, super vereadora, jurista e vereadora do PT em Recife, nossa Iedíssima Leal, a coordenadora do Movimento Negro Unificado. Nós vamos falar sobre Lula com elas, mas depois eu vou mostrar um negócio de arrepiar. Camila, você vai voltar lá mas fica assistindo para a redação, mas fica ouvindo, fica assistindo, vai ser de arrepiar. A Ieda foi comemorar o dia de Dandara e Zumbi dos Palmares, o dia da consciência negra, lá na Serra da Barriga, lá onde foi, onde durante 200 anos
assistimos uma experiência de comunismo no Brasil, comunismo preto, de Dandara e Zumbi dos Palmares. Eu vou mostrar um vídeo dela lá. Nossa, fiquei arrepiado quando ela me mandou o vídeo, ela vai contar. Nós vamos falar de Lula e depois vamos falar da Serra da Barriga. Na segunda parte do giro, As Minas no Poder, o quadro do Levante das Mulheres. Quem vai estar aqui com a gente? Vai estar gente que está muitas vezes com a gente. É Isadora Salomão, que coordena. Acho que só ano que vem a Patrícia Zaidan volta a coordenar o quadro, mas a Isadora está dando super conta do recado. Vem a Maria Marighella, estamos com saudade dela. A gente estava com tanta saudade, Camila, que ela vem dose dupla. Vem hoje e vem amanhã, que é o dia dela. E acho que vem sexta-feira no Sextou da Noite com a Liana. Vai ter 3 dias de Maria Marighella para matar a saudade. Ela vem falar, claro, do giro pelo país que ela fez para lançar o filme Marighella. E a deputada estadual Andréia de Jesus, do PSOL de Minas, ela que sustenta uma luta duríssima lá contra a PM mineira, aí ameaçada de morte de manhã, de tarde e de noite. Valeu, Camila, adorei. Também adorei. Só quero deixar um recadinho para a Ieda. Eu tenho uma representante aqui do MNU, das antigas, viu? A jornalista Wanda Chase. Ieda deve conhecer. Pera lá. Então, dá esse recadinho ao vivo aqui. O Anderson está perguntando, o que significa não mulher? Eu, não mulher. Você também, Anderson, é uma não mulher. E tem orgulho de ser uma não mulher. A gente não dá sorte o tempo inteiro na vida, né? Aí nascemos não mulher. Paciência. Vamos embora. Ieda Leal, Liana Cirelins, como estão vocês? Que saudades. Saudades de vocês. Oi, Camila. Oi, Ieda. Mauro, Ieda maravilhosa, Comunidade 247. Bom dia. Nós fizemos um programa fantástico, né? Nossa, sextou, né? Sextou. Não, foi esse giro, é uma doideira, porque a gente vai fazendo relações, né? A Liana, semana passada, me pede assim, me dá o contato da Ieda, que eu ainda não tenho. Mal sabia eu. Tá lá a Ieda no Sextou da noite, né? A gente tem o Sextou aqui com a Sara e tem o Sextou com a Liana Maria Marighella, e foi com a Ieda e com a Tainá de Paula, que teve aqui ontem também. Maravilhosa. Eu adoro o que a gente faz. Mauro, você é o padrinho. Você é o padrinho. Você foi o padrinho do Quarentena. Isso. Foi o programa era Élica Takimoto e eu, terças e quintas, e você é o padrinho do Sextou também. Que bom. Show para aproveitar essa onda de apadrinhamento. Ele também é padrinho meu aqui também, num programa novo que em breve vou lançar, que é o Tela Preta. Entrevistas. Ieda, olha o nome do programa. Ideia dessa menina aqui, que maravilha. Tela Preta. Fantástico o nome, adorei. Mauro, depois me passa o contato da Ieda. Camila, já estou te convidando para vir, então, no Sextou anunciar o Tela Preta, se você Olha quiser. Só, que maravilha. Que maravilha. Já me passa o telefone da Ieda, viu, Mauro? Que aí eu já vou marcar com a Ieda, ver pautas. Opa. Com a Liane também. É Tela Preta, porque tem uma mulher preta, a gente traz temáticas desse universo da nossa diáspora negra e também de pessoas não negras que fazem essa luta também. Então, no próximo programa, já estou agendando, amanhã tem entrevista. Pera lá. Quem é a pessoa que você ia falar para a Ieda? Ah, tá. A pessoa que eu ia falar para a Ieda é a jornalista Wanda Chase, aqui, ela é do Maranhão e mora na Bahia há muitos anos. Eu tive a oportunidade de entrevistar e fazer algumas mesas com ela, a representatividade aqui. Primeira mulher negra apresentando um programa, sendo âncora, repórter na TV aqui da Bahia. Então, ela, em uma entrevista que fiz a Wanda, eu lembro bem dela ter falado que foi representante do MNU. É ainda, né? Ah, que bom, bacana. Gente boa. A gente precisa retomar e ir mostrando a história de algumas mulheres, né, que definitivamente mudaram a tela do Brasil. Né? Exatamente. Legal, parabéns. Camila, querida. Só deixa eu falar da minha próxima entrevista. Amanhã eu gravo, é um programa gravado,
É breve, aí a gente está conversando, o chefe liberando aí um espaço na grade, a gente vai fazer ao vivo, estou pleiteando. É a chefe Gisele que libera espaço. E aí eu vou falar sobre educação antirracista, sobre 2 leis, uma lei federal e uma lei estadual para ensino da religião e também de toda a cultura afro-brasileira nas escolas. Tem muitos casos acontecendo aqui na Bahia de racismo entre jovens. É tão triste a gente ler essas mensagens de adolescentes agredindo outros adolescentes negros dentro das escolas. E eu soube aqui, eu tenho um grupo de jornalistas negros, e nesse grupo foi comentado que nessa escola que houve esse caso de racismo, foi convidado um palestrante branco para falar sobre diversidade. Então, é realmente e racismo. Um palestrante branco, cheio de palestrantes, cheio de pessoas que têm essa narrativa e que podem falar sobre isso. Então, realmente é um assunto bem interessante essa lei, que ainda não foi implementada em todas as escolas, que também une também não só o ensino da cultura africana, afro-brasileira, mas também indígena, que é a lei federal. Então, vou trazer uma entrevistada muito bacana, em breve eu vou divulgar aqui. Tá bom, fantástico, maravilha. Volta para a redação, fica... escuta aí daqui a pouco o filminho dela lá na Serra da Barriga. Né? Vou assistir. Ser muito legal. Tá bom, valeu. Um beijo, querida. Essa sexta, viu? Está convidada para essa sexta, para o Sextou. Ai, ótimo. Obrigada, Liane. Liana. Obrigada, Mauro. Obrigada. Bom, vamos lá. Eu queria começar com vocês duas, porque acho que foi bem significativo hoje que a Globo, a Folha, a gente não mostrou aqui, mas o Estadão também, eles tenham feito um fogo de barreira contra o Lula. Eu acho que o nosso campo estava com uma ideia de que o Lula já está eleito. Né? E, na verdade, a guerra nem começou, ou a gente teve, talvez, hoje, os primeiros disparos de uma guerra que imagino que vai ser brutal contra Luiz Inácio Lula da Silva. Liana, começando com você, como é que você prevê essa mobilização que a gente vê nos jornais, mais das classes dominantes brasileiras contra o Lula? Eu ouvi 2 vezes, Mauro, um áudio de um analista financeiro, um áudio que foi divulgado pelo Brasil 247, não estou lembrada o nome dele. Você lembra? Ele deu uma palestra e ele falou sobre o cenário eleitoral no Brasil. O 247 colocou como título dessa palestra banqueiro fala como se fosse dono do Brasil, mais ou menos isso, ele fazendo uma avaliação de cenários. Tem 1 hora e pouco, eu ouvi 2 vezes, Mauro, aquele áudio, e recomendo que a gente ouça com muita atenção, porque ali tem um roteiro. Isso foi antes do anúncio do nome do Moro. Eu gostaria de ouvir de novo agora com o nome do Moro. E ele avaliava com muita serenidade. É impressionante como o partido do mercado financeiro é o partido dos bancos. Eles são muito serenos nisso. E o que ele dizia? Como vai ser o cenário eleitoral? Pode ser o Bolsonaro? Pode. Se o Bolsonaro conseguir segurar aquelas maluquices dele, se o Bolsonaro conseguir segurar as maluquices dele, pode ser o Bolsonaro. Pode ser o Lula? Pode. Pode ser o Lula. Se o Lula fizer um discurso, isso é a fala desse analista financeiro, tá? E ele estava rindo porque ele se atrasou, porque acho que o Guedes tinha ligado para ele para pedir conselhos financeiros um pouco antes dele entrar na palestra, por isso que ele se atrasou. Sim, o André Esteves, né? André Esteves, obrigada. Tinha esquecido o nome dele. Tá? E aí, Mauro, naquele áudio, veja, não é a minha perspectiva, tá? Óbvio. Eu estou mencionando a perspectiva do mercado, tá, gente? Então, deixa eu
Deixa eu explicar isso com todas as letras. Eu não estou falando as minhas palavras. Eu estou reproduzindo as palavras do mercado e eu acho que a gente tem que ficar muito atento. Ninguém entra numa guerra sem conhecer o inimigo. Uhum. Tá? Ninguém entra numa guerra sem conhecer a força do inimigo. Então, a gente tem que ouvir o que está sendo dito. E eu acho que o que está acontecendo agora, que a gente está avaliando agora, Mauro, já é a primeira etapa do que ele disse naquele áudio dele. Que ele disse, pode ser o Bolsonaro? Pode. Se o Bolsonaro se controlar a loucura dele? Pode. Pode ser o Lula? Ele disse, pode. Se o Lula ficar falando só de coisa de gênero, não sei o quê, meio ambiente, pode ser o Lula. Já dando um recado, né? Se não se meter com o mercado, pode ser o Lula. E a terceira via? Pode ser a terceira via. Eu sei que vocês estão estressados. Essa fala, Mauro, eu ouvi várias vezes, eu ficava voltando para ouvir, sabe? Para entender. Eu acho importante, a gente tem que conhecer o inimigo. Eu queria ter mais oportunidade de ouvir falas, e ele estava falando ali muito à vontade, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma censura. Ele disse, e a terceira via? Vocês estão preocupados porque não tem terceira via, porque vocês não querem Lula nem Bolsonaro. Mas eu digo para vocês, não está tarde para ser terceira via. Essa palestra foi acho que foi de outubro, no máximo setembro, né? Não está tarde para ter a terceira via, ainda dá muito tempo. A terceira via pode surgir em março do ano que vem. Uhum, sim. E dá tempo de construir. E a gente tem prova de que dá tempo de construir, porque Collor foi construído em 4 meses. A gente sabe, a história do Brasil comprova que dá tempo de construir uma fraude eleitoral. Collor foi uma fraude eleitoral construída em 4 meses. Concluindo, né, para não me alongar, mas é porque eu não tenho como deixar de falar sobre o que aconteceu com Lula, essa notícia, a Veja, a mídia toda detonando Lula, porque como é que ele complementa? Não só dá tempo de construir a terceira via, em março do ano que vem dá tempo de construir a terceira via, como dá tempo de destruir o Lula de novo. Dá tempo de destruir o Lula de novo. O que é que a gente precisa? A gente precisa de um alinhamento da mídia, a gente precisa de mais alguma denúncia de corrupção, e isso é fácil. Claro que é fácil, não precisa de prova. Uhum, hoje em dia, a gente não precisa mais de prova, a gente só precisa de narrativa. Para acusar alguém de algo hoje, eu não preciso mais de fundamento, eu não preciso mais de prova, basta eu construir a narrativa. Por isso que ele falou em alinhamento da mídia. Então, para a gente estar em estado de alerta, Mauro? Porque ele estabeleceu ali um roteiro esse que não nos é estranho, a gente já é familiarizado com o roteiro, a gente sabe que ele funcionou. Então, quem está comemorando a vitória do Lula agora está sendo incauto. A gente tem que trabalhar muito e tem que trabalhar com mais inteligência. Por quê? Eu já vim aqui reclamar disso, Mauro, outras vezes, que eu tenho reclamado que a esquerda não se preparou, de 2018 para cá, a esquerda não se preparou para combater fake news. A esquerda não tem estratégia, não existe, diferentemente do bolsonarismo, que tem uma estratégia militar para disseminar fake news, nós não temos uma estratégia para combater fake news. Cada um age de um jeito diferente, não tem uma orientação centralizada, não tem uma inteligência, e isso, para mim, continua sendo nosso calcanhar de Aquiles. Então, pegando aquela palestra do André Esteves, dizendo dá tempo de criar denúncia, a denúncia a gente sabe que ela pode ser falsa, ela pode ser infundada, ela pode não ter nenhum cabimento, mas eles constroem a narrativa independentemente de ter fundamento. E se a gente não tem uma estratégia de comunicação para combater as fake news, a gente está arriscando a ver repetido 2018 de novo. Desculpa me alongar. Não, perfeito. Acho que tem uma questão que você traz, Liana, que é dessa serenidade do André Esteves.
por que eles têm serenidade, gente? Porque eles mandam no Brasil desde que o primeiro português botou o pé aqui. Isso. O tempo que eles não mandaram... Sabe quando eles não mandaram no Brasil? Quando a gente teve ilhas de resistência de projetos que se afirmaram lá na Serra da Barriga, no Quilombo dos Palmares, nas centenas de outros quilombos que se estabeleceram, no Belo Monte de Antônio Conselheiro, que a gente conhece como Canudos, na República Popular da província do Pará, todas as experiências esmagadas com massacres. E nos 13 anos de governo do PT. Então, agora, a serenidade deles é de que eles sempre mandaram. O Walter Benjamin, que foi um grande teórico da escola de Frankfurt, judeu, teve que se exilar fora da Áustria durante o nazismo, um grande luminar da escola de Frankfurt. Ele escreveu um texto brilhante, que ele falava sobre o culto ao dinheiro, né? O culto ao dinheiro e o sacrifício da vida. Ele dizia assim: o Deus dinheiro é o único Deus para o qual se rende culto 24 horas por dia e as igrejas sempre funcionam. E o André Esteves é um pastor, um bispo, um papa desse culto ao dinheiro. Então, é só dinheiro que interessa, não tem afeto, não tem emoção propriamente dita, não tem coração, tem bolso, tem dinheiro, tem interesse. É só isso que os move. E pode ter certeza, se o Lula se elege, antes de tentar derrubar, o que eles vão tentar fazer? Dominar, subjugar, controlar o governo Lula. É sempre assim. É sempre assim. Então, eu não sei o que virá, sabe, Eda? Mas a gente pode imaginar que vem armadilha contra o Lula. Não é só a imprensa. Vai vir coisa. Vamos lembrar que esse mesmo Supremo que a gente agora acha bonzinho é o Supremo que prendeu o Lula. É o Supremo que proibiu o Lula de ser candidato. É o Supremo que não autorizou a entrevista do Lula no momento certo. É o Supremo e o TSE que proibiram que o Lula aparecesse na campanha do Haddad. Então, vamos ficar espertos, não é, Ieda? É verdade. Eu fico temerosa também do clima do já ganhou. Nós ganhamos algumas coisas no Brasil, tá certo. Nós ganhamos a possibilidade de nós reorganizarmos e conversar com o povo. Esse povo que tem medo ou que vota porque tem a subserviência ou alguns outros fatores que são muito ruins a gente poder falar. Mas agora nós estamos falando, Mauro, de um povo que está passando fome, de um povo que não tem dinheiro para colocar gasolina na moto, no carro que ele adquiriu algum tempo atrás. Essas pessoas, nós vamos ter que ter um cuidado redobrado do povo que está desempregado. Então, é lógico que eles vão se reorganizar, eles têm os mecanismos, eles farão uma grande reunião, eles vão se alinhar, né? Eles vão se alinhar para poder nos prejudicar. E aí eu acho que tem que entrar a nossa possibilidade de contar com a inteligência e a inspiração do povo brasileiro. As pessoas sabem o que elas não querem. E quando o Lula sai, uma semana depois do vexame internacional desse governo genocida, racista, que foi para fora e que ninguém nem absolutamente não prestou atenção, ou prestou atenção e disse algumas coisas, falou: que tipo de governo é esse? Aí sai o Lula, numa situação completamente diferente, com uma popularidade interessante e com uma conversa boa. As pessoas vão se organizar para dizer: nós não conseguimos abater ainda. Mas aí a gente precisa entender que nós precisamos conversar, nós temos que tramar, nós temos que nos organizar para dizer que tipo de projeto nós queremos para o Brasil. E nós vamos ter que contar com o povo que tem o bom senso e que sofre, que não tem. As 600 mil mortes têm endereço, mas só isso não é o suficiente. Parece que eles querem, para além disso, agora criar uma situação que as pessoas precisam estar na miséria para pedir clemência e eles se postarem como os grandes defensores das almas e das vidas das pessoas. Nós precisamos conversar com as pessoas. Então, eu acho que o exercício de conversar
de realizar e ter uma demanda coletiva. Liana está certa. Qual é a nossa proposta nacional coletiva? Não um grupo aqui, um grupo. Qual é? Nós vamos ter que fazer essa conversa, sabe? Nós não aguentamos mais tanta opressão. E aí? Né? Um cara diz, eu tenho algumas respostas e precisa ter diálogo. O Lula já falou algumas coisas super importantes que não só comove, mas é aquilo que as pessoas querem ouvir de alguém que é um estadista e que defende vidas. Mas logo após isso, eles querem ter outro tipo de narrativa e querem abafar, querem detonar uma pessoa que tem uma liderança fantástica, mundial. Mas eu preciso saber como é que nós vamos chegar nos corações daquela pessoa que está no interior de Goiás, que não está conseguindo comprar os alimentos para o dia a dia. Nós, do movimento social, fazendo grandes campanhas. O alimento tem chegado na mesa dessas pessoas com a conversa, com a questão de por que nós estamos fazendo esse projeto, porque senão você iria morrer de fome. Por que você morre de fome? Com um governo golpista, racista, genocida, nós precisamos fazer isso. Mas como é que a gente une tudo isso? Aí, Liana, corretíssimo. Eles estão se organizando. Qual será a estratégia deles? Vão alinhar, porque eles não se importam com o sofrimento do nosso povo, o nosso sofrimento. É um absurdo assistir o que nós estamos assistindo na chacina. A mãe recolheu o corpo do filho. Não pode acontecer isso. Num país em que a gente pense diferente desse povo, não pode. A polícia não pode ter esse domínio da vida das pessoas. Portanto, o comportamento tem que ser o mais coletivo possível e nós precisamos responder a todas as mentiras desse povo. Então, a gente precisa estar em todos os lugares, nas redes, nas ruas, nas camisetas, no ônibus, na fila. Nós precisamos estar em tudo quanto é lugar. Nós precisamos perguntar para as pessoas desse país. É isso que vocês querem? Se não é, o caminho é este. Mas o caminho, para ser este caminho, nós estamos construindo um país com essas características e com essas pessoas. Eu acho que a gente precisa muito falar. As pessoas estão doídas, as pessoas estão com fome, as pessoas estão morrendo. É essa a urgência, né? Eu queria, antes de fazer a nossa próxima rodada, a gente tem só 10 minutos antes das Minas no Poder, mas nós vamos fazer. Eu queria primeiro fazer uma pergunta. Ieda, esse atrás de você aí é o Michael Jackson. Onde é que você está? Eu tive que modificar assim, para um outro espaço, porque estou reformando um espaço ali que teve uma goteira. Aí eu estou num espaço aqui na minha casa e eu fui procurar uma cortina. Eu fui uma menina de 8, 9 anos apaixonada pelo Michael Jackson, quando ele casou bem. E eu achei esses panos aqui, porque eu tenho uma afilhada e sobrinha que pediu aos 6 anos, ela pediu uma festa para homenagear o Michael Jackson. Nós fizemos vários painéis. E eu coloquei a minha paixão. Eu olhava para esse menino cantando, eu tinha certeza que eu iria casar com ele. Aí ali para lembrar de uma paixão de criança e ele fica balançando ali. E é uma coisa muito bonita. Delícia. De a gente amar uma outra criança negra. Isso para a gente tem muito significado. A afetividade, não abandonar. Lógico que a gente tem outras coisas, né? Mas o Michael Jackson, para mim, é este menino. Maravilha. Ai, que delícia. Bom, essa era a pergunta. A segunda declaração. Vocês estão vendo essas duas aqui? Gente, eu estou muito humilhado aqui. Olha a minha camiseta aqui, simples, sem nada. Olha a Liana, olha a Ieda. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou me produzir para as quartas-feiras. Vou arrumar um colar. Não dá, eu fico muito humilhado. Acho digno. Eu vou trazer um colar. Na próxima quarta eu quero ver se arrumo um colar bem bonito para fazer para fazer trio com vocês. Deixa eu ler aqui os superchats que chegaram. E vou mostrar. Eu queria responder alguns comentários. Vamos falar, mas bem rapidinho, tá? A gente tem pouco tempo e eu quero exibir o vídeo da Serra da Barriga. O José Wilson, Liana,
A esquerda tem baixa estima? O que fazer? Acho que é um tema realmente importante. A Cristiana Campanha dizendo o STF também está planejando o golpe do parlamentarismo, né? Não apenas o STF, tem como em 62 voltou a mesma conversa. Adalto Alves, calma, Liana, você está subestimando a inteligência do povo. Não compare a década de 80, 90 com a de hoje. Temos que confiar na imunização política do povo, não tem outro caminho. E a Lourdes traz não uma interrogação, mas um comentário super pertinente. Na Chapada Diamantina, garimpeiros reescravizaram os habitantes de um quilombo. Hoje, seus descendentes vivem na miséria, enquanto os descendentes dos brancos progridem. Fala, Liana, faça seu comentário, depois a gente vem com o Ieda e a Serra da Barriga. Fala. Vou responder 2 superchats ao mesmo tempo. Eu não acho que a esquerda tenha baixa autoestima. Eu acho que o que a gente não tem é uma orientação para seguir metodologias com disciplina. Eu acho que não é uma questão de autoestima, é uma questão de disciplina. Quanto a achar que o povo é burro, não acho. Aliás, eu acho que quem fez o curso de História com Mauro Lopes e professor Pedro Vasconcelos jamais vai achar, e eu fiz, né? Eu assisti. Lula também. Lula assistiu, eu assisti o curso, então não tem como achar que o povo tem baixa inteligência, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a gente não tem metodologia para enfrentar as estratégias de Steve Bannon. De 2018 para cá, eu penso que nós avançamos muito pouco em relação a isso. Existe uma metodologia comprovadamente eficaz, que é a metodologia das fake news, é a metodologia da extrema-direita, é a metodologia desenvolvida pelo Steve Bannon com o auxílio do Google, com o auxílio do Facebook. Então, a gente não está falando de gente que entra para brincar, não. Essa galera investiu pesado em tecnologia e em psicologia de massa. Tá? Então, é disso que eu estou falando. E eu queria responder o comentário do Pedro Corsi Neto, que diz, olha, mas ontem Lula disse que considerava Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, como melhor que a premier Angela Merkel. Então, gente, isso é o tema, é a questão das fake news. Não é verdade, tá, Pedro? Lula não disse isso em nenhum momento. E é exatamente em relação a isso que a gente precisa ter essa atenção para a gente mesmo não cair em fake news. Então, imagine, se tem um espectador nosso, suponho de esquerda, porque está aqui no Brasil 247, não aparenta ser um hater da direita, acho que é nosso, mas caiu nessa fake news. É porque a fake news é bem contada. A narrativa é forte, a mídia toda se alinha, a fala foi deturpada. Foi isso que o Lula disse? Não, Pedro, não foi isso que o Lula disse. O Lula disse, e aí eu vou indicar para vocês olharem a nota na página do PT, a fake news, torce entrevista. Nós demos como manchete ontem, inclusive. E aqui no Brasil 247, tá, tem exatamente isso, fala de Lula é distorcida, e tem também a nota oficial do PT sobre isso. Tá? O que é que o Lula disse? Primeiro, o Lula defendeu a alternância de poder como sendo inerente à democracia, e ainda disse, ninguém pode se achar indispensável. Tá? Segundo, o Lula disse que era errado e antidemocrático prender opositores, como aconteceu no Brasil em 2018. Então, ele não está defendendo, ele está dizendo que é errado e antidemocrático. Se está dizendo que é antidemocrático, está dizendo que é uma ditadura. E aí, em terceiro lugar, ele disse que tem que ser respeitada a autodeterminação dos povos. Isso ele já tinha dito em outras vezes. No Brasil, nós só podemos ter uma reeleição. Mas o Lula entende que outros países em que houver, de forma legítima e democrática, o entendimento que seria possível uma terceira reeleição, tem que ser respeitada a autodeterminação daquele país, do povo daquele país.
Eu discordo, eu acho que tem que haver um teto de reeleições. Mas o Lula defender isso não faz dele um ditador. O que ele está defendendo é a soberania e a autodeterminação dos povos estrangeiros. Ou seja, não cabe ao Brasil, não cabe aos Estados Unidos, não cabe à Inglaterra, não cabe à Alemanha dizer o que tem que acontecer na Nicarágua. Quem tem que dizer o que tem que acontecer na Nicarágua é o povo da Nicarágua. Foi isso que ele disse. E ele ainda disse, olha, Angela Merkel está no poder há 16 anos, o Felipe González está no poder há 14 anos, e ninguém... Veja que ele não disse que era melhor do que Angela Merkel, foi totalmente diferente. Ele disse Angela Merkel está no poder há 16 anos e ninguém acusa Angela Merkel de ser ditadora. Então, por que é que a gente, por esta razão, por este motivo, não é porque prende os opositores, em relação a prender os opositores, ele disse que isso é antidemocrático, que é ditatorial. Ele estava falando especificamente em relação à questão de limites de tempo no exercício do poder. Se na Alemanha pode 16 anos, por que na Nicarágua não pode? Essa foi a questão. Então, gente, o que aconteceu? Foi tirada a fala do Lula do contexto e foi deturpado completamente o que ele disse. Ele disse com todas as letras que não se pode prender opositores, ele foi vítima disso. E, portanto, ele reconhece o governo da Nicarágua como um governo antidemocrático e, portanto, ditatorial. Vamos cuidar das fake news, vamos ter muita atenção, vamos buscar... O Edmundo dizendo que assistiu a entrevista inteira e que em nenhum momento ele disse isso, comparou os dois. Tem que processar a Globo, diz ele aqui. É isso aí. Era isso. Só queria terminar fazendo... essa explicação, enegrecer, escurecer os fatos, enegrecer realmente o que foi dito, para não ficar nenhum tipo de mal-entendido. Gente, é o seguinte, é guerra. É guerra. E é para isso que a gente tem que estar pronto. Né? É o que, acho que essa é a mensagem que a Liana está trazendo para nós aqui. É guerra. E o que a Ieda está dizendo para nós é nós vamos para a guerra com o nosso povo. O povo preto, feminino, que passa fome e que luta diariamente para viver. Bom, vamos mostrar. Liana, você pode ficar ainda mais 5 minutinhos, dá? Pode? Então, deixa eu mostrar para vocês. No sábado, dia de Dandara e Zumbi do Palmares, dia da consciência negra, houve celebração e luta em todo o Brasil, também com o espírito do Fora Bolsonaro. Nossa, Ieda, legal, eu achei muito interessante essa ideia dela. Ela saiu lá de Goiás e foi para Serra da Barriga. Serra da Barriga é exatamente onde foi o quilombo de Dandara e Zumbi dos Palmares. Deixa eu colocar aqui um vídeo, vou colocar um trechinho e depois ela conta para nós como é que foi essa história. Eu vou colocar bem o comecinho e depois mostrar a presença dela lá. Tá aqui, gente. Olha aqui. Vou botar para rolar. Espera lá, deixa eu ver se deu certo aqui. Opa. A diretoria do Botei o som de novo, vamos lá. Terra de Resistência e Luta, o Quilombo dos Palmares recebeu mais uma vez a diretoria do Sinteal, que junto a outras entidades sindicais e movimentos sociais, participou do ato em favor da vida e contra o governo Bolsonaro. Eu vou puxar agora aqui para a fala da Ieda, que achei muito forte, muito relevante mesmo. Olha aqui, gente. Bolsonaro. Fora Bolsonaro! A coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, que lançou a representação alagoana da entidade essa semana, destacou a importância do ato. Nós fizemos o lançamento do Movimento Negro Unificado aqui em Alagoas, terra de Zumbi e de Dandara. Nós estamos hoje aqui em celebração pela história de luta que teve essas duas pessoas muito importantes para a história do Brasil e hoje reafirmando os nossos laços por um Brasil melhor, por um Brasil sem racismo, por um Brasil que dê conta de perceber a importância da comunidade negra. Nós somos 56% da população e nós queremos justiça, nós queremos um Brasil sem racismo. Ieda, eu nunca tinha visto. Lindo, né, Liana? Lindo.
Nunca tinha visto a Serra da Barriga, é lindo lá, e tem como um monumento, ou tem uma instalação referente ao quilombo. Conta para nós, o que é esse Quilombo dos Palmares? Sim, hoje chegar lá, logicamente, né, está pavimentado, as ruas, mas é fantástico a visão que eles tinham de quem estava subindo ou quem estava se aproximando do quilombo. Mauro, eu confesso para você, e ontem a Benedita da Silva repetiu, ao pisar, ao entrar lá, eu absolutamente senti toda a energia, parece que está lá, nos esperando para dizer, precisa continuar a luta. E a cada momento, eu fui nas cinzas, as cinzas de Abdias do Nascimento está ali, tem um baobá plantado nas cinzas, sabe, crescendo, tem a Lagoa Encantada dos Negros, que era lá que os negros tomavam banho, se purificavam, se preparavam para continuar a resistência. E aí, a tarefa, o recado é continuar a resistência. As pessoas sobem. Tem as pessoas que falam assim, eu digo que eu não vou voltar, mas quando chega o dia, eu venho aqui. Eu sento debaixo dessas árvores, eu converso, sabe? Tem a roda de capoeira, tem a presença das religiões de matriz africana, num rito de abraçar uma história em que um homem e uma mulher, dentro de há 335 anos, 326 anos atrás, disse que era melhor dividir, compartilhar, era o respeito às mulheres. Então, isso tudo está muito presente. Eu fui para lá. Eu voltei com mais vontade, com mais energia e certa de que nós precisamos fazer com que o Brasil reconheça o 20 de novembro como um grande dia de homenagear, reverenciar um homem que pensou um Brasil diferente, uma experiência não, foi concretamente vivido a partilha do poder, da comida, da moradia, de tudo, que é o que a gente sempre gostaria que acontecesse, e ele foi eliminado. Então, o Estado brasileiro eliminou, e o Estado precisa reconhecer que eliminou uma das experiências mais importantes para o mundo. Então, Zumbi, Dandara, Serra da Barriga, a 9 quilômetros de União dos Palmares, e foi a primeira vez que eu fui. Decididamente, eu acho que nós precisamos continuar dizendo dessa possibilidade de viver numa outra harmonia, que é a de Palmares. Fiquei muito emocionada. Até hoje eu falo disso com muita vontade. Digo assim, as pessoas precisam conhecer a história, mas pisar naquele chão, naquele terreiro, eu tirei meus sapatos e andei naquela, sabe, tentando pegar toda a energia e dizer, o país precisa de exemplos assim. Nós precisamos, é guerra, aliás, é organização, é conversar com cada um. Todas as pessoas que eu conversei, eu sempre pude dizer ali quem eu era, por que eu estava ali e por que aquela pessoa também estava ali. Eles falaram assim, nós somos daqui, nós somos herdeiros de Zumbi. E aí, ser herdeiro de Zumbi significa acreditar numa possibilidade riquíssima da gente poder construir uma outra. Aí, a palavra, faremos Palmares de novo. Eu tenho que agradecer. Faremos. Sabe, Eda, eu ia te perguntar isso, mas você já falou. Eu imagino que chegar lá, pisar naquela terra onde o Quilombo dos Palmares se estabeleceu, seja uma energia. Eu me lembro quando eu cheguei, não quero ser arrogante nem metido, mas eu me lembro quando eu cheguei em Assis, a terra de Francisco de Assis. Né? É um lugar assim que você sente que tem algo diferente aqui. Tem algo diferente, tem uma energia diferente lá em Assis. Eu imagino que em Palmares seja igual, entendeu? Essa sensação de que tem algo diferente. Algo muito diferente. E, de fato, deveria ser um centro de peregrinação brasileiro, né? Palmares. Deveria ser a Serra da Barriga. Não é? A paisagem, vocês viram, é lindíssima, lindíssima. E importante, lá não foi um lugar de resistência apenas, gente. Não foi um grupo de escravos que fugiu e resistiu um tempinho.
houve uma sociedade estruturada, durou 130 anos, de 1580, 80 anos depois da invasão do Brasil, já começaram os primeiros núcleos, até 1710, 130 anos. É claro que teve uma inteligência política dos negros de se aproveitarem da guerra dos portugueses com os holandeses para construir e ampliar Palmares. Mas Palmares não era só um núcleo, eram vários núcleos e tinha comércio entre eles, era uma sociedade desenvolvida. Liana, e sabe o que mais? Era no seu Pernambuco, antes do Pernambuco ser dividido e entregue uma parte. Olha a Dandara aí, chegando. Oi, como você chama? Fala, meu nome é Luara. Meu nome é Luara. Como você é linda, Luara! Olha, a minha neta, e aí, Mauro, é por ela, sabe? Por todas as crianças, por todo mundo que vai nascer nesse país. A gente precisa contar a história de Zumbi de Dandara. É emocionante. E aí eu voltei para casa querendo pegar essa menina no colo e abraçar e dizer: vou continuar lutando. Vamos continuar lutando. Luara, você é linda. Agora eu vou te fazer uma pergunta. A sua avó é linda também? Sim. Sim. É, linda, muito linda. Falou também, vou continuar lutando, né, Luara? Fala de novo, Luara, foi tão bonito. Vou continuar lutando, fala. Vou continuar lutando. É isso aí. Liana, como é que... sei lá, meu coração vibra, imagina o seu, querida. Imagina o seu também. Aí pertinho, né? Aí pertinho da Serra da Barriga. Pernambuco foi o estado que mais sofreu perdas territoriais em retaliação às brigas com o Império, né? A gente sofreu retaliações. A Paraíba era território pernambucano, parte do Rio Grande do Norte era território pernambucano, o território de Pernambuco era muito grande e fomos sofrendo retaliações históricas, né? Justamente porque era um espaço de muita resistência. Legal. Você já foi Liana, vamos juntos? Você já foi à Serra da Barriga, Liana? Ainda não, vamos nós três, bora, Ieda, vamos juntos. Ieda, você podia ser a nossa guia, guerreira guia lá na Serra da Barriga. Vamos sim, faremos essa caminhada juntos. Legal. Obrigado, Ieda. Luana, um beijo em você. Adorei você, tá bom? Tchau. Luara, manda um beijo para o Michael Jackson para mim. Beijo. Um beijo, Liana. Faze bem, querida. Tchau. Faze bem. Delícia. Bom, vamos ver se até quarta que vem eu consigo arrumar um colar bem bonito, porque estou aqui muito humilhado pela presença dessas mulheres tão maravilhosas assim, Liana e Ieda, toda quarta-feira, realmente é muito legal. A Marisa Andrade dizendo, melhor momento do giro, ver Ieda com Luara. Né? E ver essa emoção da Ieda, né? A emoção genuína da Ieda de pisar na Serra da Barriga, né? Na terra do quilombo dos Palmares, que, como eu disse, não era um quilombo só, era um sistema de quilombos, verdadeiras repúblicas comunistas pretas contra o regime escravagista dos portugueses invasores. Pois bem, chegou a hora da gente continuar com mulheres, né? Chegou a hora do... Levante das mulheres, as minas do poder. Oi, Isadora, tudo bem? Tudo bom. Hoje eu vim com a minha camiseta de Nina Simone, não dá nem para mostrar direito aqui. Espera aí, eu boto grande aqui, deixa eu ver, mostra aí. Não, peraí. Deixa eu botar você grandona aqui. Linda, Nina Simone. Você falou do colar, de arranjar um colar e tudo mais. Eu vim aqui também com a minha camisetinha de Nina, homenageando Nina Simone hoje. Linda. Eu preciso melhorar minha apresentação aqui no Giro, então, vocês exageram. A gente tem uma das suas convidadas já chegou,
lá de Minas Gerais. Daí sua vizinha aí de Salvador ainda não, mas a gente vai começando aqui. O que vocês prepararam nesse As Minas no Poder do Levante das Mulheres? Gente, hoje, na verdade, é um dia especial por conta de várias coisas. Uma delas é que Maria deve estar chegando aí também, Maria Marighella. Hoje a gente vai falar sobre o filme Marighella também, sobre a representatividade de Marighella nas nossas vidas, depois de um giro tão bacana hoje com essas mulheres. Meu gato passando no meio da transmissão. Mas, desse giro tão importante, a gente vai falar sobre a referência de Marighella para a luta da esquerda, para a resistência, e também a gente vai falar sobre violência política, vamos falar sobre esse espaço, né, das mulheres na institucionalidade, no parlamento, falar um pouco sobre a situação que a Andréa está passando lá em Minas, lá na Assembleia Legislativa de Minas, e todo esse avanço da violência política que a gente vê, principalmente sobre as mulheres e as mulheres negras, mas não só sobre elas, né? O grau de criminalização das organizações da sociedade civil, dos movimentos sociais. Então, é isso. Esse pedaço do giro hoje das Minas do Poder tem muito essa cara, e é essa cara que a gente quer mostrar. E aí a gente chamou duas parceiraças, né? A deputada Andréa de Jesus, que já chegou aí, do pessoal de Minas Gerais. A Maria também já chegou. Bem-vinda, Oi, Andréa. Bem-vinda, Andréa, de novo. Ontem a gente estava numa mesa, Mauro, numa mesa dos 16 dias de ativismo da Universidade do Estado da Bahia. Muito prazer estar contigo aí de novo, Andréa, para a gente bater esse papo. E Maria Marighella, um prazer enorme. E de novo aqui no Giro, né, Andréa? De novo aqui no Giro, para nossa alegria. De novo no Giro. Já estou em casa, estou me sentindo em casa. Aí. Muito importante o espaço, muito importante. E obrigado por confiar na gente, estar aí sempre contribuindo com a conjuntura. E também denunciando e apontando caminhos, né? Somos farol no meio dessa treva toda. É isso, esses encontros são para ser esse farol mesmo, assim. E a Andréa é super convidada de sempre do Giro, e hoje está aqui conosco também nesse pedaço tão bacana também das mulheres do Giro das 11. E temos também a parceiraça aqui, vereadora daqui de Salvador, parceira Maria Marighella, do PT de Salvador. Andréa é do PSOL de Minas. Maria entra aqui também no nosso... Maria, vou trazer. A Maria já dizendo o seguinte, ela ficou um tempinho sem aparecer aqui, porque ela estava girando, né, ela que é dessa gira, estava girando o Brasil, lançando o filme de Maria Marighella, mas agora nós vamos ter Marighella em dose tripla aqui, hoje no Giro, amanhã no Giro, sexta no Sextou. Vai ser só da Maria Marighella aqui para a gente matar bastante a saudade. Oi, Maria! Ei, gente, que alegria! Salve, companheiras queridas Andréa, Isadora, salve, Mário! Mauro, eu tô louca, Mário Mário Magalhães, é o autor, né, da biografia de Marighella, e eu tô tanto com o Mário em todas as sessões que eu já tô te chamando de Mário. Mauro, fiquei honrado. Isso é bom, é tudo do mesmo time, é tudo do mesmo clube, que eu acho que a gente precisa também divulgar esse filme, a referência de Marighella, e divulgar também o trabalho de vocês, né? O trabalho que vocês realizam, tanto em Minas como aqui na Bahia. Eu acho que hoje é o encontro, Mauro, tirando você aqui, Minas com Bahia. Hoje a gente vai fazer esses minutos que a gente tem para debater de Minas com Bahia. E não tem como a gente não começar esse pedaço do giro aqui do Minas do Poder sem a gente falar também do Novembro Negro e sem falar dessa alegria que é a gente chegar logo depois de Eda, maravilhosa, também parceira do Giro e parceira das lutas e dos movimentos, coordenadora do MNU, e a força de Zumbi Dandara. Eu vi aí também Luara maravilhosa aparecendo aí para a gente, a força também dessa geração e dessas gerações que estão chegando, para também que a gente não só fale da situação, da conjuntura, da vida, de como é que a gente está vivenciando esse momento tão difícil, mas que a gente fale de futuro, a gente pense em futuro, assim. E para a gente começar
Dea, Maria, lembrando que isso aqui é um bate-papo, então não tem muito script em relação a várias coisas, mas eu queria dar uma começada sabendo um pouco de Andréa também, como é que é ser mulher preta na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, num momento tão complicado que a gente está vivenciando hoje, de ambiente fascista, de governo Bolsonaro, de ampliação da violência política. Conta aí um pouquinho para a gente como é que tem sido, né, essa jornada complicada aí na Assembleia, mas tão importante, né, da representatividade cheia, que vocês são tão importantes para o nosso momento também. Diga aí, Débora. Então, salve Isadora, Mauro, Maria Marighella, que honra estar aqui dividindo esse espaço com você. Nós que nos encontramos em 2016, 2017, 2018, no Ocupa Política, já confabulando essa ocupação institucional, e estamos aqui, né? A nossa trajetória nos trouxe até aqui e tem nos sustentado, né? Aí Marighella é uma inspiração para a gente, não só pela trajetória da família dela, mas por aquilo que Marighella é hoje, essa representação baiana aí no parlamento, com todo o desafio que está para nós. Que eu compartilhei um pouco ontem, né? A gente tem falado disso, assim, tem me chamado para falar por que a gente está falando de ativismo de mulheres no enfrentamento à violência de gênero, que a gente agora tem definição para aquilo que, durante anos, impediu da gente participar do espaço político, e a violência ela não se restringe aos que estão na oposição, né? Isso acontece no nosso cotidiano, então nós enfrentamos isso nos nossos partidos, enfrentamos isso na organização religiosa, onde a gente ocupa, a gente enfrenta isso na organização comunitária, das mulheres cada vez mais serem a única saída para que a humanidade não se desapareça, né? A gente viu isso na pandemia. A gestão das mulheres com Estado ou sem Estado manteve a vida das pessoas. E quanto mais a gente se projeta, maior vem a violência sobre a gente. Né? Desde a minha posse, com a placa de Marielle, depois os meus posicionamentos em rede, porque eu sou advogada popular, me formei com cotas no ProUni, é a primeira da família e ainda a ter o curso superior. Esse lugar do primeiro, né? É a primeira vez que a Assembleia tem deputadas negras, é a primeira vez. Isso torna um exercício muito pesado no nosso cotidiano, muito pesado. E a violência ela vem trazendo esse fardo a mais, que torna o nosso saber e a nossa prática quase que um cotidiano de sobrevivência. E as violências continuam, principalmente por eu ser abolicionista. Então, o discurso de segurança pública entre a chacina e a militarização dos territórios informais, os territórios vulneráveis, os territórios de preto, porque as coisas vão virando sinônimo, né? Onde os pretos vivem, onde os indígenas vivem, onde a maioria das famílias são chefiadas por mulheres, são os territórios mais vulnerabilizados, e a resposta do Estado para a ausência é sempre mais violência, porque é a forma de contenção da pobreza, contenção daqueles que estão revelando e se rebelando com Palmares e com a maioria dos quilombos, que é essa trajetória de preto que nunca ficou calado. Só que agora nós também estamos movimentando estruturas que eles não esperavam que a gente chegasse, né? E eu ainda tenho medo que eles tentem fechar essas estruturas se nós chegarmos a ser maioria. E aí eu convoco as parceiras, mulheres, todo esse movimento de proteção, de atenção, que a gente seja mais inteligente. Que a gente produza também uma inteligência de autocuidado e de manutenção desses lugares. Não só manutenção da deputada Andréa, que hoje está circulando com escolta, porque a tentativa de apagar, ela não só de me apagar, mas de associar
a esse silenciamento, como que a tentativa que fizeram de silenciar a Marielle, e nós nos multiplicamos, mas essa violência sem resposta, ela continua a nos perseguir. E aí, falar de violência política e não dizer que os territórios que são massacrados, violentados, é também o útero dessas mulheres, o útero de nós mulheres, é sim o nosso território, a gente não vive sem território. Então, quando o nosso território é vulnerabilizado, quando a violência passa a fazer parte da rotina, isso significa que a gente vive o tempo todo em alerta vermelho. Sabe o que é isso para uma mãe? Sabe o que é isso para uma avó? Sabe o que é isso para as mulheres? Não existe um dia do mandato que a gente consegue levantar e dormir um dia de paz. Em paz. Não, nem em paz, assim, é no limite. Tudo é muito urgente. Hoje cedo nós fomos num abrigo que está recebendo indígenas venezuelanos que falam de uma etnia aral, que fala a língua aral, não fala espanhol, não fala português. Estão quase 100 deles num abrigo aqui, um abrigo de pessoas em situação de rua. Chegar lá é um caos, porque há uma ausência total de políticas de acolhimento daqueles que são indesejáveis. A única política de imigrantes que tem no país foi a chamada dos europeus para ocupar o lugar dos escravos. Depois disso, ignoram o refugiado, ignoram os haitianos e agora indígenas, que estão aqui em situação subhumana. Chegar lá, você fez, não, falta tudo. Isso na capital, aqui em Belo Horizonte, que tem uma arrecadação muito maior do que as outras cidades que estão aqui no entorno. Então, e para esses territórios e para essas comunidades, o seu lugar como parlamentar é o lugar meio que de receber essas denúncias, mas também de ser escutados, né? É isso, você também vira a referência para essas pessoas. Se torna política visceral, porque não é só ouvir, você sofre junto. A situação é tão lastimável, e quando você senta com o Estado, senta com a prefeitura, o olhar é assim, não, mas é que as pessoas são muito difíceis. Não, a gente não fez nada, mas eles nem falam português. Eu falei, não, estou falando de uma máquina estatal, né? Uma máquina estatal que, quando quer, sai passando o trator e derrubando todo mundo. Derrubando tradições, derrubando memória. Na verdade, eles queriam que eles perdessem a memória. Que eles viessem para o Brasil com outras práticas e eles trabalham o tempo todo para que eles abandonem as práticas tradicionais. Eles querem matar. Isso é etnicídio. Porque toda vez que me controlam, que controlam o meu mandato, que decide como que eu vou falar em público, o que eu vou denunciar, quais os temas que eu vou trabalhar, isso é etnicídio. Isso já não é mais discordância política, que é muito saudável dentro do campo político. Vamos debater uma política liberal, mas não é de liberalismo que eles estão falando, né? É de que eles escolhem quem vai viver e quem vai morrer. O governador Zema já decidiu, ele falou em público, ou os servidores escolhem trabalhar ou ter direito. Ele está pregando a escravidão, ele deseja isso, inclusive na casa dele tem várias fotos da época da escravidão, né? Engraçado, fica ali regozijando em cima dessas imagens. Então, nosso corpo aqui virou ponta de lança, de fato. Temas obscuros na Assembleia Legislativa nós estamos trazendo à cena. Nós discutimos a proibição de homenagear estátuas com nomes de ex-escravagistas, de pessoas que defenderam a eugenia. E é um projeto de lei que foi totalmente esvaziado. Esvaziado. Chegou um barulho aí. Mas não era aqui. Não, foi aqui. Foi uma moto aqui explodindo. Deixa eu só aproveitar essa interrupção para ler alguns superchats bem significativos. Muitas saudações a Andréia, a presença dela de novo aqui. A Maria de Barros diz, devia chamar mesmo as minas no poder, sem o S, para dar um trato também no preconceito linguístico. Gostei da ideia. Vou ver aqui com a nossa da arte aqui. Boa ideia, né, Isadora? As minas no poder.
A Edna Lúcia Nogueira. Mauro, eu também quero ir com vocês à Serra da Barriga. Não da Baleia, é da Barriga. É sentir a energia do Quilombo. Pode organizar esse grande evento para a comunidade 247. Pois bem, Agência de Turismo 247. Vamos embora. Vamos embora com a nossa guia Ieda Leal, lá para a Serra da Barriga. A Capitu, acho que não entendeu o espírito do que a Liana falou. Enegrecer os fatos, e a Ieda não corrige a Liana, não, Capitu. Enegrecer os fatos é uma nova maneira de dizer que os fatos, que antigamente se dizia esclarecer os fatos, enegrecer os fatos é explicar alguma coisa, deixar patente alguma coisa. Aquilo que a gente chama, na linguagem corrente e de viés racista, porque não existe linguagem neutra, nunca tem linguagem neutra, quando a gente fala de esclarecer os fatos, enegrecer os fatos num país de maioria negra. Essa é a nossa pegada. Júnior Lage de Coguerra. Olha que lindo. Andréa, Itabira conta com você. Fora racistas, fascistas. É isso aí, a nossa Júnior, grande militante. Foi fundamental para a gente trazer aqui a comunidade de Itabira depois daquela ação violentíssima da PM do Zema lá, que massacrou uma mãe com um bebê no colo, né? Pensilvânia Santos. Maria maravilhosa, que me abraçou na Ocupa 9 de Julho. Obrigada pelo carinho, linda. É isso aí, Ocupa 9 de Julho, onde estreou o filme Marighella. É isso aí. Valeu. Aquela ocupação é incrível também, maravilhosa. A gente esteve em conta a Coalizão Negra por Direitos lá e foi muito incrível. E eu queria trazer Maria Marighella agora, depois desses superchats todos, e depois da fala de Andréa, para pegar um linkzinho que a Andréa falou no final, que tem a ver com a luta pelos direitos humanos, mas também a luta por memória. E Maria é uma das referências também em relação à luta pela memória, verdade e justiça, não só por ser Maria Marighella, mas por isso estar introjetado na sua trajetória de vida, né? Na sua defesa em relação à cultura, em relação ao que significa memória para os nossos povos e para a luta do dia a dia, assim. E essa relação no dia a dia também da sua mandata, da coletiva maravilhosa, que eu também reverencio aqui, essa coletiva incrível. E como é que há essa conexão também com essa relação da memória, da verdade e da justiça, com os territórios e o dia a dia e a atuação da mandata, mas também da atuação junto aos movimentos e às organizações. Chegando, Maria. Salve de novo, minhas companheiras. Mauro, querido, eu estou morrendo de saudade, mas virei missão a semana inteira. Andréa, que contou um pouco da nossa relação, da nossa caminhada no Ocupa, e é uma companheira de Ocupa, sim. Estamos irmanadas nessa plataforma, né, Andréa? Essa rede Brasil de Ocupa Política, e nos encontramos nessa experiência de partilha, de formação permanente, de debate permanente sobre essas ocupações, essa disputa do campo institucional. E Isadora, minha companheiríssima daqui de Salvador, companheira da jornada 2020, e nós sabíamos, né, Isadora, o tempo inteiro que seríamos uma frente nas cidades, em todas as cidades, para conter, né, o avanço dessa força bolsonarista, das violências, do autoritarismo, entendendo que o bolsonarismo não é apenas Bolsonaro, o bolsonarismo ele é articulado de um conjunto de forças que já se organizaram antes, né, no golpe militar, civil, militar, empresarial, que só foi possível ser dado justamente pela organização dessas forças que envolvem o empresariado brasileiro, que envolvem forças conservadoras religiosas, fundamentalistas, digamos assim, nem vou chamar conservadora. A gente precisa falar do capital financeiro, a gente precisa falar do papel da imprensa hegemônica, então dos bancos, do capital imobiliário, ou seja, da força ruralista, né? Do agronegócio. Então a gente precisa colocar na conta do bolsonarismo todo esse conjunto de forças que hoje dão sustentação mais próxima ou menos próxima ao bolsonarismo. E essa articulação, essa união, essa organização, ela não é inédita. Antes de entrar aí nas provocações que vocês me fizeram sobre memória,
eu queria aqui, Mauro, denunciar uma imagem que eu acabei de ver, eu não sei se é de hoje, porque acabei de ver no Twitter, eu retuitei agora, 600 balsas no Rio Madeira, avançando em terras indígenas para garimpar. O tweet original fala que se todos os servidores do IBAMA juntos entrassem agora no Rio Madeira, eles não teriam condições de multar cada balsa. Teria que ser, assim, cada servidor teria que multar de 2 a 3 balsas, tamanho é o poderio e a força. E quando eu trago essa imagem, que é a imagem da violência, do arbítrio, do extrativismo mais violento, do capital mais violento, do extrativismo, isso remonta à origem do Brasil, né? Remonta à colonização, remonta à organização e avanço sobre terras de povos, donos da terra, porque são aqueles que cuidam da terra. Então, isso fala sobre o que a gente está fazendo aqui agora, ou seja, o levante feminista, né? A organização feminista, a vigília feminista, é uma vigília que faz desse movimento feminista, que é um movimento maravilhoso, forte, por ser um movimento essencialmente por direitos, igualdade, justiça, um movimento que é multitudinário, entendendo as diversas frentes de atuação, e não quer só tomar o poder. Eu acho que é muito importante que a gente fala que os feminismos não querem apenas tomar o poder. Os feminismos falam de rearranjar, destituir esse poder, assim como ele está organizado. A gente não quer chegar ao poder, a gente quer se organizar, ocupar aquilo que é nosso de direito, né? A velha frase boa da reintegração de posse, mas a gente quer reorganizar esse poder tal qual ele está. Transformar, né? Constituído, né? Que é sobre justamente isso, a acumulação, né? Patrimonialização, expropriação, né? A violência, as culturas, as subjetividades, a diversidade de existências. Por isso que os feminismos, ao lado dos movimentos negros, e agora, mais recentemente, a luta, não que seja de hoje, é desde o Brasil, né? Desde que esse Brasil se fundou, a luta ambiental e a luta pela terra, a luta indígena no centro da Constituição, do próximo projeto político. Então, não tenho dúvida, Mauro, Isa, André, de que a gente está realmente reorganizando a retomada democrática do Brasil em torno de uma nova agenda, respeitando as agendas tradicionais, essas que estão vigentes, e eu digo que elas estão vigentes, a Mauro está mostrando. Gente, são balsas, todas essas são balsas, avançando sobre território indígena. Parece um trem, né, Maria? Como se fosse um trem, né? E é isso que está acontecendo no Brasil agora mesmo. Então, isso é a barbárie institucionalizada. A gente fala dos territórios negros e periféricos, né? Que a Andréa já trouxe muito bem. O Estado avançando sobre os territórios, os nossos territórios negros periféricos, mas a gente está falando de uma barbárie institucionalizada em cada canto desse país, explorando, matando, né? Invadindo terras, culturas, políticas, direitos, existências. E é isso que a gente está fazendo agora, constituindo, assim, com respeito ao legado das lutas tradicionais que são vigentes, que eu estava contando, e tanto são vigentes que o filme Marighella produz esse efeito, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, mas, ao mesmo tempo, entendendo esse modelo, essa agenda de futuro que hoje está sendo constituída, e tenho certeza que nós todas aqui, em cada lugar que a gente ocupa, se organiza para sermos sementes, né, dessa árvore boa que a gente precisa plantar na terra da democracia. Então, deixa eu fazer um boletim urgente, e eu devolvo para você, Maria, uma intervenção aqui, mas é uma intervenção de Minas no Poder também, de Minas no Poder. No caso, a nossa Helenira Vilela, ela está falando, ela vai entrar agora direto de um gabinete lá em Brasília, acho que no Senado Federal, porque ela está participando da mobilização dos movimentos sociais contra a PEC 32. Quero registrar que, por incrível que pareça, o Bolsonaro recebeu agora, na Câmara dos Deputados, a medalha do mérito legislativo, coisa do Arthur Lira, claro, né? Mas aos gritos de genocida da bancada de parlamentares oposicionistas. Tá?
Helenira, chega mais, tudo bem? Oi, comunidade 247. Oi, Mauro, Maria, Andréia, Isadora, todo mundo. Eu estou aqui acompanhada de Florestan Fernandes, né? Estou no plenário 10 do corredor das comissões aqui na Câmara dos Deputados. Acabou há pouco a reunião da Comissão de Educação. A gente estava acompanhando aqui os debates, porque existe uma portaria do Ministério da Educação, do governo inimigo da educação, que quer dificultar o trabalho dos docentes dos institutos federais na pesquisa e na extensão. Eles querem que a gente seja dador de aula e não possa ter extensão do trabalho na extensão, na pesquisa, ou seja, na possibilidade de crítica. E aí o deputado Glauber Braga apresentou hoje o relatório que é para assustar essa portaria do Ministério da Educação. Um deputado do Novo, de Minas Gerais, ele fez um pedido de vistas, provavelmente deve votar aí com o governo privatista, com o governo que quer destruir a nossa rede, mas nós estávamos aqui, então tinha uma mobilização do Sinasef, sindicato que eu faço parte, que é da Educação Básica Federal, apoiando o relatório do deputado Glauber Braga desse projeto de decreto legislativo que susta essa portaria, mas lá na rua, na frente do Congresso, teve uma mobilização grande hoje, exatamente pressionando o Lira para ele sair de cima dos diversos pedidos de impeachment e, principalmente, para ele não colocar para votar essa PEC 32 que destrói tantos serviços públicos. Então, a luta acontece em várias frentes, a gente segue, a 10ª semana de mobilização dos servidores públicos aqui em Brasília, e a gente sempre faz assim, né? A gente tem que jogar nas 11, então se tem tramitação de outros projetos que se referem também aos nossos direitos, a gente ocupa aqui. Então, na companhia do maravilhoso Florestan Fernandes, queria deixar essa mensagem para todo mundo, dizer que nós seguimos na luta, pedir para todo mundo continuar entrando nas redes, principalmente do Arthur Lira, mas de todos os deputados e deputadas das suas regiões aí contra a PEC 32 e na defesa do serviço público. O levante das mulheres aqui, tá toda a solidariedade à luta dos servidores e servidoras públicas aí contra essa reforma administrativa do governo Bolsonaro. Vamos aí nas redes, fortalecer a luta também. Quem estiver em Brasília também, né? Fortalece a luta aí em Brasília. Tem uma galera do lado de fora também fazendo pressão. Acho que é isso, Helenira. Muito, muito bacana a gente ter esse link direto, né, Mauro? Muito, muito massa. Nossa repórter especial em Brasília. Helenira, querida, segunda-feira estamos aqui com você. Beijão, segunda estamos aqui. Beijão, beijo, Andréia, Maria, Isadora, Mauro e a comunidade toda. Obrigada pelas notícias. É isso, gente. Cada segundo é um flash, né, gente? Cada segundo é um flash, é só direito sendo retirado, é só a dificuldade da gente também conseguir fazer com que a gente consiga se dar conta de tantos problemas, tantas mazelas e se contrapor a eles, né? Isso faz parte na institucionalidade, no lugar que vocês estão, faz parte na rua, na luta, no dia a dia. E, para isso, a gente chega num lugar que é um lugar dessa referência que é Marighella e que foi Marighella, mas que também e está aqui dentro de cada um e cada uma de nós aqui, fazendo com que essa resistência se faça. A gente não tem tempo para ter medo, né? Apesar do medo ser importante para que a gente consiga sobreviver e tá corajosas coletivamente também para a luta. Mas vamos falar um pouquinho também dessa experiência, Maria, do que foi também passar por esse processo em relação ao filme, mas também da gente falar um pouco sobre essa referência que é Marighella nas nossas vidas, em todo mundo que se coloca na esquerda e que está lutando no nosso país. Lembrar que a gente teve o pré-lançamento aqui em Salvador também no dia 4, lindíssimo. Eu já assisti o filme 2 vezes, o filme, e eu acho que é muito importante para esse momento que a gente está vivendo agora, a gente ter essa referência e pensar nesse lugar também, e aí eu retomo a questão da memória, nesse lugar também da gente conhecer a nossa história para a gente fazer diferente, e como a Andréia tinha dito, de construir as alternativas, estratégias de lutas para o futuro. Assim. Fala um pouco aí dessa experiência do filme e também do que ele significa para o nosso país hoje.
Quantas sessões de lançamento você foi, Maria? Quantas sessões você foi? Não faço a menor ideia. Eu circulei, estive até em Florianópolis, tentei encontrar a Helenira, mas ela estava justo em Brasília. Isso. E são infinitas sessões, eu não sei, estou brincando, infinitas não. Você estava na do Camarão? A do Camarão você estava? Eu não estava no Camarão, perdi. É mais choro ou mais aplauso nas sessões? Gente, mais aplauso. Tem muito choro, mas a gente sempre termina com aplauso e grito, hein? Não é só aplauso, começa com choro, termina com aplauso e grito, fora, Bolsonaro. Mas é isso que eu tenho visto. Mas eu queria só retomar, eu prometo ser bem breve para voltar aí para a Andréa, que eu quero muito ouvir mais sobre a memória, porque Isa me chamou, né? Essa questão da memória, sim. Nós assumimos nesse debate, tanto no campo da cultura, que é fundamental, nós temos uma memória que está sendo vilipendiada, atacada diariamente pelos órgãos de Estado, né, pelas instituições que deveriam estar preservando a memória. Nem vou tocar na Fundação Palmares, que a gente vai demorar muito. Mas quando o presidente Lula esteve aqui, Mauro, eu dei para ele um quadro e escrevi assim: a memória, direito e cultura de um povo refunda sonhos. Eu tenho convicção, Isadora, de que o próximo ciclo político da cultura, de retomada do Ministério da Cultura, de retomada das institucionalidades, das políticas, da nova concepção de futuro das políticas culturais, vai ter que tratar a memória de um jeito absolutamente central, radical, sem negociar. A gente sabe o que nos custa. Bolsonaro é exatamente aquilo que a gente não conseguiu disputar. Bolsonaro é um entulho autoritário, ele integra aquilo que a gente não tratou, é a ferida mais funda do Brasil, e acho que a sua pergunta me chama a responsabilidade de falar disso. O nosso campo, o campo progressista, não pode mais tratar a memória de qualquer jeito, e aí eu daria 1000 exemplos, né, daqui de Salvador em relação à própria memória de Marighella, o seu túmulo, a sua lápide, a sua casa. Mas agora eu não consigo falar de tudo, mas eu acho que a gente tem que tratar dessas questões no local, no nacional, no global. E que bom que você pergunta. Mas eu queria, antes de falar do filme, contar uma coisa que tem a ver com a Andréa, com a Isadora, com o Mauro, com tudo. Semana passada, aqui em Salvador, houve uma votação, a apresentação de um projeto de lei de um vereador, que também é uma pergunta de Isadora do início, do campo bolsonarista. E ele apresenta um projeto de lei para nominar um logradouro público, Andréa, a uma determinada personalidade que chama Bernardo Pereira Vasconcelos. Quando na justificativa do vereador,